Em 1999, o tema do momento era o bug do milênio, um medo coletivo de que os computadores entrassem em pane na virada do ano. Mas em Santa Luzia, cidade do sertão da Paraíba, foi outra situação inusitada que gerou alvoroço na população. Corria uma notícia absurda de que o governo federal tinha a intenção de usar a vacina contra a gripe para matar os idosos e, então, resolver os problemas da Previdência Social. Coincidentemente, bem no momento em que o posto de vacina se preparava para começar a imunização, um caminhão carregado de caixões e que nada tinha a ver com a história estacionou ao lado da fila. Num instante, as pessoas fugiram e nenhum morador da cidade quis se vacinar. Essa pode até parecer uma anedota inofensiva, como muitas das que aparecem na internet, mas ilustra bem como boatos e informações falsas podem prejudicar a saúde coletiva. Desde que o primeiro imunizante foi criado, no século XVIII, nasceu também algo parecido com o que conhecemos hoje pelo nome Movimento Antivacina. Lá atrás, algumas pessoas negavam a vacina contra a varíola por acreditar que ela podia fazer um focinho de vaca crescer em seus corpos. Isso porque o imunizante contra a varíola, desenvolvido por Jenner, foi resultado de um experimento com animais, o que foi encarado, na época, com bastante resistência. Coisas muito novas, como, por exemplo, agora as vacinas genéticas, as vacinas de RNA, as vacinas de DNA, elas são recebidas com o mesmo tipo de receio que as pessoas tinham naquela época. O que o negacionismo faz? Ele preda o medo das pessoas. Ele se aproveita desse medo, dessa novidade que as pessoas ainda não entenderam como que é, e através desse medo, ele alimenta esse sentimento de hesitação. Mas você sabe por que isso acontece? Sendo a vacina uma das maiores invenções médicas de todos os tempos, o que torna alguém suscetível a tanta hesitação? Coqueluche, difteria, tétano hoje são evitadas com a vacina tríplice. Esse novo pacto, essa nova aliança, que nós estamos chamando de uma profunda reforma sanitária desse país. Mas que cara é essa? Você está com medo? Eu não, enfermeira, mas o papai sim. Ele não quer ser vacinado. É isso mesmo, eu não quero tomar espetadas inúteis, afinal não estou doente. Pois é por estar sadio que você precisa se vacinar. A hesitação vacinal é um fenômeno que acontece no mundo inteiro. Ela não se resume fundamentalmente ao contexto brasileiro. Ao contrário, a gente tem um histórico de vacinação bastante eloquente, né? Muito exitoso de vacinação no Brasil e de combate à hesitação vacinal. Tem países em que essa hesitação vacinal é muito maior, as pessoas estão menos habituadas a tomar vacinas e têm mais dúvidas com vacinas. Ser conhecida pelo pensamento progressista e ter 99% da população alfabetizada não impediu a França de ter um dos movimentos anti-vacina mais organizados e expressivos da Europa. Mas é importante não generalizar. São muitas as causas para a hesitação vacinal, termo amplo que abarca desde quem recusa todos os imunizantes, quem recusa uma ou outra vacina ou apenas tem dúvidas sobre a decisão de se vacinar. Alguns fatores têm a ver com dúvidas sobre a eficácia, a segurança da vacina. Mas há outros fatores que podem levar à hesitação vacinal. Pensa que, por exemplo, se você vai a um posto de saúde tomar uma vacina num dia, essa vacina não está disponível. Mesmo que ela esteja disponível num outro dia, você pode ter dúvidas se você vai ou não tomar. Ou se você tem medo da agulha, da seringa de alguma forma. Então são todos os fatores que te levam a pensar sobre tomar ou não tomar uma vacina que esteja disponível e que seja recomendada para você. Segundo um historiador da Universidade de Bourgogne, na França, e autor de um livro sobre o tema, a resistência à vacina não está ligada à falta da educação, mas ao excesso de informação e à dificuldade de saberem o que acreditar, como pode ser visto em toda a história do movimento. Por volta de 1850, o governo da Grã-Bretanha tentava aprovar uma lei para obrigar pais a imunizarem seus filhos contra a varíola, com multas severas para quem se recusasse. A reação veio com a criação do que se considera o primeiro grupo anti-vacina oficial, que desconsiderava evidências científicas e logo se espalhou por outros países, como os Estados Unidos.
A atual onda anti-vacina tem um marco importante, 1998, ano em que o médico britânico Andrew Wakefield publicou na renomada revista Lancet um artigo no qual vinculava a tríplice viral a casos de autismo. I invite anyone to examine the contents of these proceedings and come to their own conclusion. O estudo fraudulento ganhou muita projeção ao reafirmar a crença de que vacinas teriam efeitos prejudiciais. Além do mais, descobriu-se que a pesquisa foi falsificada. A revista teve que se retratar publicamente e o médico teve sua licença revogada. Mesmo assim, o estrago estava feito. É muito fácil você veicular uma informação que é simples, é rápida, é fácil de assimilar e ela é atraente do ponto de vista de informação. Ela é muito eficiente. Então, vacinas vão mexer no seu DNA, vacinas te transformam em jacaré, vacinas causam sequelas, vacinas causam autismo. Para desmentir cada uma dessas frases muito simples e curtas, a gente precisa de um texto de 1000 palavras para explicar por que vacinas não vão interferir no seu DNA. Então, não adianta a gente simplesmente rebater isso dizendo não vai não. Não vai não é um meme que vai colar. E infelizmente, o meme de vacinas interferem no seu DNA, ele cola. Ele é fácil, ele se espalha e, para explicar, a gente tem que rebolar. Apesar do movimento anti-vacina não ser algo novo, recentemente acendeu-se o alerta por conta do aumento de casos de doenças que antes estavam sob controle. Desde a década de 1990, a cobertura no Brasil de algumas das principais vacinas infantis era alta, mas a partir de 2016, infelizmente, o cenário começou a mudar. Comparado a outros países, o Brasil ainda é modelo de vacinação. Os Estados Unidos e alguns países da Europa tiveram uma baixa adesão ao imunizante contra a Covid, mesmo dispondo de doses suficientes para todos e, acredite se quiser, oferecendo uma série de recompensas para quem se vacinasse. Parte desse fenômeno recente da hesitação vacinal tem sido atribuído ao modo como as pessoas usam a internet para compartilhar informação. Quando a gente lida com o cenário de desinformação e muitas vezes com teorias conspiratórias como uma parte desse cenário de desinformação, a gente está lidando especificamente com essas teses pré-configuradas, onde existe muita incerteza e alguns elementos que tornam plausível aquela conclusão. E o trabalho da crença aí é de transformar esses fragmentos da plausibilidade na evidência inquestionável. Está na natureza das teorias conspiratórias. Elas dependem do encontro entre pessoas que compartilham de teorias em comum, ou pelo menos têm disposição para acreditar em determinadas histórias. O que acontece é que na internet, as redes sociais e o WhatsApp são canais de comunicação que viabilizam esses encontros e acabam concentrando em bolhas as pessoas que dividem uma mesma visão de mundo. Existe um cenário mais amplo que permite que desinformação circule com maior facilidade sem tanto atrito, tanta resistência, tanta possibilidade de negação, inclusive com as possibilidades de circulação dentro de grupos específicos. Teorias da conspiração são direcionadas para diferentes bolhas, religiosas, econômicas, políticas, e elas interferem não só nos ideais, mas também mexem com as vulnerabilidades das pessoas. No mundo, a cada minuto, são postados mais de 340 mil stories no Instagram, 500 horas de vídeo no YouTube, mais de 41 milhões de mensagens no WhatsApp. Isso forma um oceano de bytes que circula numa velocidade imensa. No meio de todo esse volume, como saber o que é informação e o que não passa de opinião? As pessoas compartilham fake news e desinformação por razões que são políticas, às vezes por razões que são de ordem econômica, às vezes simplesmente porque a própria ideia de verdade está perdendo um pouco de força. Mas dito tudo isso, como reagir quando alguém te encaminha aquela mensagem que você sabe que é fake news? Eu acho que a melhor maneira, e a maneira que a gente vê que funciona, é justamente construir uma cultura
favorável à ciência do mesmo jeito que o PNI construiu com a vacinação. Quando a gente olha para o Brasil, o mundo olha para o Brasil com essa pergunta, mas como que eles conseguiram? Por que eles parecem ser imunes ao movimento antivacina? Sabe, o mundo inteiro com essas bobagens de vacina causa autismo, vacina faz mal, vacina causa sequela, e os brasileiros lá se vacinando, como é que eles conseguiram isso? Então, não foi da noite para o dia, foram décadas de construção de uma cultura favorável à vacina. Então, a gente precisa construir uma cultura favorável à ciência. O movimento antivacina é muito perigoso, porque gera desinformação. A desinformação provoca dúvidas, e dúvidas causam hesitação vacinal. Principalmente em um contexto como o da Covid-19, uma fake news pode ter o efeito de um vírus. No próximo episódio, vamos ver o que aprendemos com a maior pandemia do século.